Olá, meu irmão, minha irmã, boa tarde. Estamos chegando ao final de mais um dia. O sol está se pondo e a noite está chegando e estamos alegres e felizes. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado. Temos recebido a sua graça, temos recebido a sua proteção. Estamos tristes porque muitos perderam sua vida. Muitos estão internados no hospital. Muitos estão confinados dentro da sua própria casa, num quarto, passando uma quarentena, porque contraíram Covid-19, mas estão bem, como é o caso do meu filho, Rafael. Rafael pegou Covid, já está há 12 dias confinado dentro da sua própria casa, se medicando. Graças a Deus não houve manifestação pesada da enfermidade sobre ele, mas está preso numa cadeia circunstancial por causa do Covid-19. Meus queridos, Cristo Jesus disse que mandaria o Consolador e esse Consolador estaria conosco quando ele subisse ao céu. Então nós temos que reconhecer o Espírito Santo de Deus que ele enviou por nós. 1 João capítulo 4, verso 2, diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Está vendo? Não é muito fácil. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio a este mundo em carne é de Deus. Então, se os milagres são os milagres a melhor prova de que alguém é um mensageiro de Deus, lá em Êxodo capítulo 7, verso 11, diz o seguinte: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, milagres não indica que o profeta é de Deus ou não. Porque o inimigo de Deus, ele tem o poder de fazer milagres também, né? Como Moisés, quando jogou a vara no chão, aquela vara se transformou, o seu cajado se transformou numa serpente. Aí ele pegou pela cauda e a serpente se tornou em cajado. Aí o faraó do Egito disse assim: fulano, vem cá. Os magos, os encantadores, jogaram também seu cajado, virou numa serpente. Aí depois pegaram pelo rabo da serpente, pela cauda da serpente. Aí a serpente se tornou em cajado de novo. Aí Moisés, num dos milagres, antes do povo sair do Egito, Moisés foi, tocou com o seu cajado nas águas, e as águas se tornaram em sangue. Os magos, os encantadores fizeram o mesmo. E assim vários milagres. Aí, a Bíblia Sagrada frequentemente se diz que os milagres são evidências da presença do Espírito de Deus. Muitos dizem por aí. Mas a própria Bíblia, ela afirma que Satanás pode utilizar os milagres para obter vantagem. João destaca o teste da verdade. Crer que Jesus Cristo é ao mesmo tempo completamente Deus e completamente homem. João estava especialmente preocupado, queridos irmãos, em combater os falsos ensinos dos que naquele tempo negavam a completa divindade de Cristo ou a sua encarnação. O mesmo teste pode ser feito hoje. Muitos vão aceitar a tese de que Jesus era um homem bom,
talvez um interessante mestre ou filósofo, mas poucos vão admitir que ele era e é Deus na plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9, diz que o Verbo se tornou carne. Em seu evangelho, João expõe o mesmo tema, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. A atração de Cristo era simples. Ele vivia a verdade divina. Não temos que crer apenas por causa de seu poder, da sua posição, dos seus milagres, mas pelo fato de ele ter demonstrado o infinitamente perfeito caráter de Deus em sua vida terrestre e em sua morte por todos os pecadores. E Jesus afirmou alguma coisa sobre os sinais e maravilhas, milagres, né? João, capítulo 4, verso 48, diz: Então Jesus lhes disse: Se não verdes sinais e prodígios, não crerdes? Porque muitas pessoas só acreditam em alguma coisa se eles verem ou se eles tocarem, ou se eles verem acontecer. E nós acreditamos em Cristo Jesus pela fé. E a Bíblia Sagrada, ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a pessoa crê apenas por causa de milagres, sua fé é baseada numa compreensão errada de Jesus e de sua missão. Por isso, Jesus recusou todos os pedidos, mesmo o de Herodes, durante o julgamento, Lucas 23, verso 8, para realizar milagres como meio de convencer os que estavam com dúvida. Porque há poucos milagres na igreja atualmente. A questão é essa. Deus deseja que creiamos na verdade por amor a Ele e por amor à própria verdade. Jamais por causa de sinais espetaculares ou maravilhas. A ênfase na operação de milagres produz o tipo errado de fé. Os milagres podem se tornar elementos de confusão. Jesus jamais realizou milagres em benefício próprio. Todos tinham um objetivo muito bem definido, todos os milagres de Cristo Jesus. O livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 48, diz assim: Não nutra ninguém a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas devam ser a prova da genuidade de sua obra ou das ideias que defende. Caso conservemos essas coisas diante do povo, produzirão efeito nocivo, uma emoção que não é saudável. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. Querido irmão, querida irmã, nós temos que ter a evidência da nossa fé. E a evidência da nossa fé está em Cristo Jesus. E ele disse: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E ele disse assim: Não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador para que possa estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu preciso crer que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Deus é o Pai, o Criador de todas as coisas. Isso pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha uma noite maravilhosa na presença de Deus e que tenha um descanso merecido e que possamos, pelo poder de Deus e pela manifestação da sua graça, sermos salvos, porque esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Oremos.
Querido Deus, eterno Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas bênçãos que tu proporcionas a nós. Te pedimos, Senhor Jesus, que o teu nome seja exaltado na nossa vida e que o teu poder seja visto em nós e através de nós, através da tua palavra, da manifestação do poder da tua palavra na vida das pessoas que acreditam em ti. Prepara-nos, ó Deus, para o encontro contigo, para a nova terra, para a eternidade, para viver eternamente contigo. Abençoa, Senhor Jesus, todas as famílias. É isso que eu te peço, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Do meu coração para o seu coração, da minha família para a sua família. Uma boa noite, graça e paz, da parte de Deus e do Espírito Santo. Amém.